Tem alguém perto de você que sorri, mas no fundo torce para você cair. E o pior não é isso. É que você confia. Essa pessoa te ouve, conversa com você, talvez até te aconselhe, mas existe algo que não bate. Um detalhe no olhar, uma reação fora do tempo, um silêncio onde deveria ter apoio. E você sente, mas ignora. Porque aceitar isso significaria admitir que o problema não está longe, está do seu lado. Hoje eu vou te mostrar 8 sinais silenciosos que revelam quando alguém próximo a você te odeia, sem nunca dizer isso. E depois disso, você nunca mais vai olhar para as mesmas pessoas do mesmo jeito. Presta atenção, porque o primeiro sinal quase ninguém percebe. Você está preparado? Então vamos lá. Sinal 1. A alegria disfarçada na sua derrota. Existe um tipo de pessoa que nunca vai te atacar diretamente. Ela não levanta a voz, não te confronta, não se posiciona contra você. Pelo contrário, ela está sempre ali, do seu lado, ouvindo, observando, aparentemente torcendo. Mas tem um momento específico onde a máscara falha. É quando você perde, quando algo dá errado na sua vida, quando um plano não funciona, quando você quebra a cara tentando algo importante. Essa pessoa aparece, com palavras bonitas. Poxa, que pena, você merecia mais. Relaxa, isso acontece. Vai dar tudo certo. Mas não é o que ela fala, é o que escapa. Um olhar rápido demais, um leve sorriso que ela tenta esconder, uma energia estranhamente leve demais para quem deveria estar sentindo sua dor. E você sente, mesmo que não saiba explicar. Tem algo ali que não encaixa, porque enquanto você está tentando se recompor por dentro, existe uma parte dela que está confortável demais com a sua queda. Não é felicidade explícita. É pior que isso. É um tipo de satisfação silenciosa. Como se no fundo, sua derrota tivesse reorganizado o mundo dela. Talvez porque você estava indo longe demais. Talvez porque você estava se destacando. Talvez porque sua evolução estava incomodando. E a sua queda trouxe alívio. Essas pessoas não comemoram sua dor. Elas apenas não se incomodam o suficiente com ela. E isso diz mais do que qualquer palavra. O problema é que esse tipo de reação passa despercebido, porque você quer acreditar que quem está perto está por você. Mas a verdade é mais desconfortável. Nem todo mundo que te consola sente o que você sente. E quando você começa a prestar atenção nisso, você nunca mais enxerga certas pessoas da mesma forma. Sinal 2. Diminui suas conquistas. Tem gente que não precisa te derrubar. Ela só precisa diminuir o tamanho daquilo que você constrói. Você conquista algo, algo que exigiu esforço, sacrifício, tempo. Talvez você tenha duvidado de si mesmo várias vezes até conseguir. E quando finalmente acontece, você vai compartilhar com alguém próximo, esperando, no mínimo, reconhecimento. Mas o que você recebe não é exatamente isso. Ah, mas também, do jeito que você fez, qualquer um conseguiria. Não é tudo isso também. Quero ver manter agora. Percebe? Ela não nega a sua conquista. Isso seria óbvio demais. Ela apenas reduz. É como se colocasse um peso invisível em cima daquilo que deveria te fazer crescer. Como se dissesse sem dizer: não se empolga tanto assim. E o mais perigoso é que isso funciona. Porque aos poucos, você começa a duvidar. Começa a pensar: será que nem foi tudo isso mesmo? Será que eu estou exagerando? E aquele momento que era para ser de orgulho, vira um momento silencioso de autocontenção. Esse tipo de pessoa não suporta te ver brilhando, mas também não pode demonstrar isso. Então ela faz o que sabe fazer melhor. Apaga a luz, aos poucos. Nunca é um ataque direto. É sempre sutil, sempre disfarçado de opinião, de conselho, de pé no chão. Mas no fundo, não é sobre te manter humilde, é sobre te manter pequeno. Porque quanto menor você se sente, mais confortável ela fica. E aqui vai a verdade que pouca gente aceita.
Quem se incomoda com a sua conquista já decidiu, em silêncio, que não quer te ver crescer. Presta atenção. Nem todo mundo que te dá toque de realidade está do seu lado. Sinal 3. Elogios com veneno. Existe um tipo de ataque que vem sorrindo. A pessoa te elogia, ou pelo menos parece que está elogiando, e por um segundo você até sente algo bom, mas logo depois fica estranho, porque junto com o elogio vem algo que não deveria estar ali. Nossa, você tá bonito hoje, nem parece você. Até que ficou bom, vindo de você. Caramba, evoluiu, hein? Achei que você nunca ia conseguir. Percebe o padrão? O elogio vem, mas nunca vem sozinho. Ele carrega uma pequena distorção, uma cutucada, uma lembrança disfarçada de quem você era. E isso não é acidente, porque esse tipo de pessoa não consegue te reconhecer sem te rebaixar ao mesmo tempo. Ela precisa equilibrar o jogo. Precisa garantir que, mesmo te elogiando, você não se sinta grande demais. É como se fosse um mecanismo automático, levantar você e logo em seguida puxar de volta. E o mais perigoso disso tudo é que é socialmente aceitável. Se você reage, parece exagero. Se você questiona, parece sensibilidade demais. Então você engole, sorri de volta, finge que não percebeu. Mas alguma coisa dentro de você percebeu. Sempre percebe. Porque elogio de verdade não machuca depois, não deixa dúvida, não cria esse desconforto silencioso. E quando isso se repete, você começa a entender. Não é admiração, é controle disfarçado de gentileza. Essas pessoas não querem te destruir de uma vez. Elas preferem algo mais eficiente, confundir você, enfraquecer sua percepção e manter você emocionalmente menor, sem perceber. E quando você acorda para isso, você começa a ouvir diferente. Não só o que as pessoas dizem, mas o que elas tentam esconder no meio das palavras. Agora a coisa muda de nível, porque esse próximo sinal não é falado, ele é sentido no comportamento. Sinal 4. Competição silenciosa. Você acha que está vivendo sua vida normalmente, mas para essa pessoa, isso nunca foi só convivência. Sempre foi uma disputa. O problema, você nunca entrou nesse jogo, mas ela entrou e está jogando, sozinha. No começo, é quase imperceptível. Pequenos detalhes. Você conquista algo e pouco tempo depois, ela aparece com algo melhor. Você comenta um plano e ela já fez, já sabe ou vai fazer maior. Você evolui e de repente, ela também coincidentemente evolui, só que um pouco além. Nada direto, nada declarado, mas sempre comparativo. É como se tudo o que você faz virasse automaticamente uma régua para ela. E aqui está o ponto mais importante. Isso não é inspiração, é competição emocional. Porque quem se inspira, te admira. Quem compete, te mede. Essa pessoa não celebra seu crescimento. Ela usa seu crescimento como ameaça. E aí começa um padrão perigoso. Ela observa você, se compara em silêncio e tenta te ultrapassar, sem você perceber. Mas o mais pesado disso tudo não é a competição, é a energia que vem junto. Você começa a sentir que precisa se explicar, se justificar, se conter, como se inconscientemente estivesse sendo avaliado o tempo todo. E isso cansa, porque você não pediu para competir. Só que para ela, não te superar nunca foi uma opção. E existe uma verdade desconfortável aqui. Quem transforma sua vida em competição nunca esteve realmente do seu lado. Porque a amizade de verdade não cria disputa escondida, cria espaço. Então começa a observar. Porque às vezes você não está cercado de aliados, você está cercado de gente tentando ganhar de você em silêncio. Agora você começa a enxergar o padrão completo. Porque esse sinal não aparece no que a pessoa faz, ele aparece no que ela deixa de fazer. Sinal 5. Ausência nos seus momentos importantes. Presta atenção nisso. Quando algo dá errado na sua vida, essa pessoa aparece, pergunta, comenta, se envolve. Às vezes até mais do que o normal. Mas quando algo dá certo, ela some. Não responde na hora, visualiza e não fala nada. Muda de assunto, desvia, ou simplesmente desaparece. E quando responde, é frio, curto, sem energia. Legal, boa, parabéns aí. Sem entusiasmo, sem curiosidade, sem presença real.
Agora pensa, por que alguém que está perto de você não participa dos seus momentos bons? Porque momentos bons revelam coisas, revelam crescimento, mudança, evolução. E nem todo mundo que está perto quer lidar com isso, porque a sua vitória lembra ela de onde ela não chegou. Então, inconscientemente, ela se afasta, se desconecta, se retira emocionalmente. Mas quando você cai, ela volta. E isso não é coincidência, é conforto, porque a sua dor não ameaça, a sua dor aproxima, já a sua evolução incomoda. E aqui está a virada de chave. Quem não celebra com você não suporta te ver crescer. Presença seletiva nunca é por acaso. Pessoas verdadeiras aparecem nos dois momentos, quando você está no chão e quando você está subindo. As falsas só aparecem quando você está acessível, nunca quando você está acima. Então observa isso com calma, porque a ausência também comunica, e às vezes fala mais alto do que qualquer palavra. Agora começa a parte mais perigosa de todas, porque aqui a pessoa não parece contra você, ela parece preocupada com você. Sinal 6. Falta de apoio disfarçada de cuidado. Essa é difícil de perceber, porque vem com tom calmo, com palavras suaves, com aparência de quem quer o seu bem. Você compartilha um plano, algo que você quer tentar, um passo novo, uma mudança. E ao invés de incentivo, vem isso, cuidado com isso. Não sei se é uma boa ideia. Acho melhor você pensar mais. Isso pode dar errado. Isso não é muito a sua cara. Parece conselho, né? Mas presta atenção na frequência. É sempre assim. Sempre puxando para trás, sempre colocando dúvida, sempre esfriando sua iniciativa. Nunca é, vai lá, tenta, confio em você, se der errado você aprende. Nunca. Porque no fundo, não é preocupação, é contenção. Essa pessoa não quer correr o risco de você dar certo, então ela faz o que parece mais aceitável socialmente. Te desacelerar, te encher de dúvida, te manter no lugar. E o mais perigoso, você acredita. Porque vem de alguém próximo, alguém que você considera. Então você começa a hesitar, começa a pensar duas vezes, começa a diminuir seus próprios passos. E quando você percebe, já não está mais avançando como antes. Mas aqui está a verdade que liberta. Quem realmente quer o seu bem não planta medo em você. Ela pode até alertar, mas não bloqueia, não desanima, não corta sua coragem pela raiz. Porque apoio de verdade não te encolhe, te fortalece. E existe uma linha muito clara entre quem te protege e quem te limita. O problema é que os dois parecem iguais no começo, mas com o tempo fica evidente. Um te prepara para crescer, o outro te acostuma a ficar pequeno. Presta atenção em quem sempre te faz parar, porque às vezes isso não é cuidado, é medo de te ver ir longe demais. Agora entra em um território ainda mais sutil, porque aqui a pessoa não fala mal de você diretamente, ela faz algo mais inteligente. Sinal 7. Fofoca disfarçada. Essa pessoa chega até você com um ar de confiança, como se estivesse te protegendo, como se estivesse do seu lado, e então solta algo assim. Nem sei se devia te contar isso, mas falaram de você. Eu fiquei até mal quando ouvi. Tô te avisando porque me importo. Na sua cabeça, parece lealdade, parece alguém que está te defendendo. Mas olha com mais atenção. Por que essa pessoa está sempre no meio dessas histórias? Porque ela sempre tem algo negativo para te contar. Porque ela nunca traz algo leve, só tensão. E o mais importante, se ela te conta o que os outros falam de você, o que impede ela de fazer o mesmo com os outros sobre você? Esse é o ponto que quase ninguém percebe. A fofoca nunca vem limpa, ela sempre vem carregada de intenção. E nesse caso, a intenção não é te proteger, é plantar algo dentro de você. Dúvida, desconfiança, insegurança. Ela cria um ambiente onde você começa a olhar para os outros diferente, começa a se fechar, começa a se sentir observado. E enquanto isso, ela se posiciona como a única pessoa confiável. Isso não é amizade, isso é controle emocional. Porque quanto mais inseguro você fica, mais dependente você se torna de quem te conta as coisas. E tem mais uma verdade desconfortável aqui. Quem vive trazendo problema, geralmente é parte dele. Pessoas leais não alimentam tensão, elas resolvem, filtram ou simplesmente não espalham. Agora pensa, quantas vezes você saiu de uma conversa com essa pessoa se sentindo estranho, pensando demais, desconfiando de alguém, sem ter prova real? Isso não é coincidência, é construção.
E quando você percebe isso, tudo muda, porque você para de ouvir só as palavras e começa a observar o efeito que elas causam em você. Agora, chegamos no mais difícil de ignorar, porque esse não vem de fora, vem de dentro de você. Sinal 8. Energia estranha ao redor da pessoa. Você não tem provas, não tem frase, não tem atitude clara, não tem nada que você consiga apontar e dizer, é isso. Mas ainda assim, tem algo, uma sensação. Você conversa com essa pessoa e aparentemente foi tudo normal. Riram, falaram sobre coisas do dia a dia, nada demais. Mas depois que você sai, algo muda. Sua mente fica pesada. Você começa a pensar demais. Sua energia cai. É como se, sem perceber, você tivesse sido drenado. E o mais estranho, isso não acontece com todo mundo, só com ela. Esse é o tipo de sinal que muita gente ignora, porque não é lógico, não é visível, não é comprovável, mas é real. Seu corpo percebe antes da sua mente aceitar. Porque mesmo quando a pessoa controla palavras, expressões, comportamento, ela não consegue esconder completamente a intenção. E você capta isso, nos detalhes, no clima, na sensação depois. É aquele desconforto leve, mas constante. Aquela vontade de se afastar, sem saber explicar porquê. E aqui vai uma das verdades mais importantes de todas. Nem tudo que é ruim para você vem com um motivo claro. Às vezes, vem com sensação. E ignorar isso custa caro, porque enquanto você tenta racionalizar, se convencer de que é coisa da sua cabeça, você continua se expondo a algo que já percebeu, lá no fundo. E pessoas assim são perigosas exatamente por isso. Elas não deixam rastros óbvios, só efeitos. E se tem algo que você precisa começar a respeitar mais, é isso. Como você se sente depois de estar perto de alguém. Porque no final, mais do que palavras, atitudes ou sinais visíveis, é isso que revela tudo. Nem todo inimigo levanta a voz. Alguns sentam do seu lado, sorriem para você, conversam com você e, em silêncio, torcem contra. E quando você aprende a enxergar isso, você não se torna paranoico, você se torna consciente. Agora me diz, quantos desses sinais você já viu e fingiu que não viu?